Agora a gente vai falar como que os objetos são referenciados na memória pela linguagem Python. A gente vai ver que em Python tudo é um objeto e as variáveis, na verdade, elas armazenam referências para esses objetos na memória. Então, o tipo de uma variável em Python especifica, quais as operações que podem ser realizadas sobre o objeto que essa variável se referencia. E esse tipo, ele também vai indicar se a variável ela é mutável ou imutável. E essa parte é muito importante para a gente entender aqui no Python. Todos os tipos vistos antes da aula passada, eles eram imutáveis. Isso significa que o objeto na memória ele não muda, os objetos desses tipos imutáveis. E a gente vai ver daqui a pouco que as listas elas são tipos mutáveis, então elas vão ser objetos na memória que podem mudar. No exemplo que a gente tem aqui no slide, a gente tem uma variável A que ela faz referência a um objeto do tipo inteiro e o valor desse objeto é 81. Como que a gente fez isso? A gente fez a atribuição de um valor à variável A. A gente já falou que o Python, sempre que a gente faz uma atribuição, ele inicializa essa variável. Então, a gente pode representar essa variável como sendo uma variável aqui na nossa memória que se faz referência ao objeto 81. Quando a gente usa essa variável, por exemplo, na função print, ou quando a gente faz uma operação com essa variável, o que a gente faz é acessar o objeto que está sendo referenciado pela variável A na nossa memória. No caso aqui, o objeto é o 81. Como ele é um objeto do tipo inteiro, ele é um objeto imutável. E a gente vai entender o que isso significa. Temos no Python uma função que se chama id. Essa função ela vai retornar para a gente o identificador do objeto que está sendo referenciado pela variável. Nesse exemplo aqui, que a variável recebia o valor de 81, eu falei para vocês que a variável ela referenciava esse valor 81, e se eu perguntar qual que é o identificador da variável, vai vir um número aqui para a gente que corresponde a um endereço na memória do computador. Então, se a gente fizer aqui A recebe 81, e eu perguntar qual que é o ID de A, ele vai retornar esse identificador, que é um número. Percebam que o número retornado aqui é diferente do que está no slide, porque esse número depende do momento em que você está executando o seu programa, depende do computador que você está utilizando. E o que é interessante no Python é que a nossa variável, que faz referência a um objeto inteiro, quando a gente muda o valor dessa variável, então se o objeto ele é imutável, como que eu posso mudar a variável? Porque a variável pode mudar, mas não o objeto. Então, quando eu faço essa linha aqui, A recebe 82, o objeto aqui, 81, ele continua existindo. Mas a variável A, ela vai fazer referência agora a um novo objeto. No caso, o objeto que guarda o valor inteiro, 82. Percebam que, se a gente usar a função id, que passava para a gente o identificador do objeto que está sendo referenciado, a gente tem um outro identificador agora. Ele é diferente do identificador que a gente tinha anteriormente. Aqui no nosso exemplo, a gente pode fazer isso também, e a gente vai ver, recebe 82, o identificador de A passa a ser um número diferente. Está terminando aqui com 44, antes terminava com 12. E a gente tem que, enquanto um objeto estiver sendo referenciado, então, no caso aqui, o 81, se ele estiver sendo referenciado por uma outra variável, vamos dizer que a gente tem a variável B. Se ele estiver sendo referenciado, ele continua na memória. Mas, se ele não estiver sendo referenciado por nenhuma outra variável, o que o Python vai fazer vai ser apagar esse objeto da memória, tá bom? Então, essa que é o que está acontecendo por detrás. Quando eu crio uma variável, ela vai se referenciar a um objeto do tipo dessa variável. Se o objeto for imutável, que é o caso de int, float, string e bool, que a gente já tinha visto, sempre que a gente faz isso aqui, recebe 82, a referência da variável vai mudar para um novo objeto na memória,
e o anterior, se ninguém estiver referenciando ele, ele vai ser eliminado. Certo. A gente tem também que mais de uma variável pode referenciar o mesmo objeto. Vejam, aqui nesse exemplo a gente tem a variável A, referenciando o objeto 81, por causa dessa linha aqui, e depois eu fiz a variável B referenciar um outro objeto. Mas esse outro objeto também é o 81. Então, o Python ele vai otimizar os recursos para a gente, para que você não tenha, já que a variável A guarda 81 e a variável B guarda 81 também, para que fazer dois objetos 81? Então, é melhor que as duas referenciem o mesmo objeto. Tá? Então, no nosso caso aqui em Python, uma variável ela vai sempre armazenar a referência para um objeto, só que se esse objeto já existir na memória, pode ser que outra variável também esteja armazenando a referência para esse objeto. E isso a gente consegue ver aqui ao utilizar a função id. Tanto o id de A como o id de B tem o mesmo número. No exemplo que a gente fez aqui, se eu criar B recebe 82, o id de B, então lembra que o A estava valendo 82 aqui no nosso exemplo, então B com 82, o identificador de B vai ser o mesmo número do identificador de A. E a gente tem um comando em Python que é o operador is, que ele vai verificar para a gente se duas variáveis fazem referência ao mesmo objeto. Então, utilizando o operador is, quando ele retorna true é porque a referência é a mesma e false é o contrário. Nesse nosso exemplo, a gente pode perguntar A is B? É verdade, então A e B fazem referência ao mesmo objeto na memória. Como eu já falei, um objeto imutável, ele não pode ser alterado. Se a gente fizer, no exemplo anterior, que B receba B mais 1, então, no exemplo anterior, o que a gente tinha era algo assim. A gente tinha B fazendo também referência a 81. No momento que eu faço B recebe B mais 1, o Python, primeiramente, ele vai resolver esse B aqui, ele vai ver que é 81 mais 1 é igual a 82. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui vai ser o B, ele deixa de referenciar o objeto 81 e ele passa a referenciar um novo objeto, que é o 82. Enquanto o 81 estiver sendo referenciado, que nesse caso ele está sendo referenciado pelo A, ele continua na memória. Vejam aqui, ó. Agora, se eu fizer o identificador de A e o identificador de B, a gente vai ter dois valores que são diferentes. E se a gente fizer a pergunta se A é B, então se as referências são iguais, o Python vai responder para a gente que é falso. Porque cada variável está referenciando um objeto diferente na nossa memória do computador. O mesmo vai acontecer com strings. Apesar de a gente ainda não ter falado uma aula especificamente sobre strings, a gente já viu algumas strings ao longo do nosso curso. A gente começou falando de strings, né, porque o retorno da função input era uma string que a gente tinha que converter. E aí, se a gente tiver aqui uma string A que começa com o valor banana, se a gente fizer B receber o valor de banana também, o Python ele vai procurar se já existe um objeto que está guardando banana. Então, nesse momento, a gente vê que ele está otimizando, porque ao invés de eu guardar duas vezes a cadeia banana, eu vou guardar uma única vez, e o identificador tanto de A como de B são iguais. Então, veja, o final dele aqui é igual, eles são o mesmo, e eu sei disso usando o comando is. Se eu perguntar A is B, a resposta vai ser verdadeira. Então, A e B fazem referência ao mesmo objeto banana. E no caso das strings, a gente consegue fazer uma tentativa aqui de exemplo para mostrar que elas são realmente imutáveis, né? Uma string não pode ser mudada. Se a gente faz A recebe banana, depois B recebe banana, o ID de A e o ID de B são iguais. Se a gente fizer B, antes disso, né? Se eu fizer A de 0, a gente vai falar daqui 2 aulas que uma string também você vai poder acessar os valores de cada posição utilizando a indexação como a gente faz com os vetores. Então, A de 0 é o B, que é o primeiro caractere da nossa string A, que era banana.
Certo, mas e se eu tentar fazer igual a gente faz em listas, né? A de 0 recebe x. Se a gente tentar fazer isso, o Python vai dar um erro, que ele vai falar para a gente que o tipo string, ele não suporta atribuições. Então, o tipo string, ele é imutável. Então, não dá para criar a string x a nana. Se a gente fizer isso aqui, A recebe abacate, a gente acabou de mudar a referência da variável A. B continua referenciando banana, então B continua com banana, o ID de B continua o mesmo que a gente tinha aqui em cima, mas agora o ID de A está em outro lugar, então está em outra região da memória. Quando a gente fez A recebe abacate, não é que a gente modificou essa string banana, não. A banana continua sendo uma posição específica na memória, e quando a gente fez A recebe abacate, o A passou a referenciar outra região na memória. Isso tudo por quê? Porque strings em Python são objetos imutáveis. Não dá para mudar uma string. Assim como a gente não muda um inteiro. A gente acabou de mostrar. Quando a gente faz uma variável que referencia um objeto inteiro ser modificada, não é o objeto que é modificado. A variável muda para um outro objeto a sua referência.